Bom dia, boa tarde, senhor presidente, Zé Carlos. É visível realmente a maturidade do Legislativo nessa atual legislatura. Quero também saudar e felicitar o vereador Bobato e o Partido Comunista do Brasil pelos seus 92 anos e a importância que teve a Semana da Arte Moderna na transformação da nossa história. E eu creio que algo parecido nós também podemos produzir aqui na nossa região trinacional com relação ao continente sul-americano, América Latina, grandes feitos como a própria UNILA. Eu creio que pode ser aqui germinado uma semente da integração latino-americana. Também felicitar pela discussão da questão do Espaço das Américas, que eu acho que poderia ser num convênio da empresa que propomos constituir para um parque turístico trinacional. De repente, essa empresa poderia analisar a viabilidade de fazer a reforma completa como contrapartida, na parte que lhe cabe a responsabilidade social. Não tem problema. Também saudar o vereador Coquinho pela iniciativa da discussão do Porto Seco, e o que eu acho fundamental para a cidade, que pode ser incorporado num projeto macro, como se pretende discutir as obras estruturantes do Vitorace, juntamente com o corredor interoceânico que o vereador Rudinei traz de maneira tão objetiva, que merece ser discutido em nossa cidade. Eu sempre lembro do vereador Vitorace falando em obras estruturantes. Obras estruturantes são obras que transformam as relações sociais, culturais, ambientais, políticas, inclusive. E temos visto poucos políticos falar de obras estruturantes, e já estamos vendo que essa casa já começa a discutir coisas que já deveriam ter sido discutidas há muito mais tempo. E eu creio que essa experiência o deputado Vitorace conseguiu na Câmara Federal, com a assessoria do gabinete, na época do então Paulo Bernardo. Creio que foi uma grande escola, e uma pena que realmente o nosso deputado Vitorace não pôde continuar no seu trabalho. Nós tivemos, senhor presidente e Queiroga, nós tivemos no Porto Meira um evento evangelístico de grande impacto com relação à saúde, e lá nós estávamos levando a problemática da saúde, que não só adianta resolver o problema da saúde, de ter uma receita médica e não termos um meio ambiente saudável. E tampouco adianta ter uma receita e depois não ter recursos para buscar serviço médico, ou mesmo a medicina, ou remédio. Nós precisamos de mais trabalho, mais emprego, mais renda, uma transformação desse atual modelo. Eu apresento aqui, aos que ainda não viram, o nosso manifesto do Iguaçu, em que esse manifesto a gente coloca que uma ponte para caminhões a menos de 300 metros do marco das Três Fronteiras seria um ato lesivo ao patrimônio público, à economia nacional, um ato lesivo ao povo, que precisa ter acesso a condições de um desenvolvimento sustentável. A um lugar onde se respeite o nosso patrimônio geográfico, turístico e paisagístico. Tem gente que fala, Nilson, é impossível, a licitação sai depois da manhã, dia 27, a licitação vai ser aberta os envelopes. Nilson, é impossível. Eu digo que eu tenho um Deus, que eu creio, que para ele não há nada impossível. Ele muda leis, ele muda reis, ele muda tratados. E se for a vontade dele, ele pode tocar o coração da Dilma, senhora vereadora Nice, da Gleisi Hoffmann, e pode tocar o coração do nosso prefeito, que tivemos informação pelo vereador Hermógenes, da visita do Requião, em que o Requião pediu um carinho especial na viabilização desse projeto de um parque turístico trinacional. Nós propomos
numa conciliação, porque anteriormente nós propunhamos um anel viário trinacional conectando os 3 aeroportos e a hidrovia e o corredor ferroviário interoceânico, que seria a melhor das equações. Como São Paulo tem o rodoanel, Curitiba tem o rodoanel, Belo Horizonte tem o rodoanel, vereadora Anice, os grandes centros mundiais metropolitanos têm o rodoanel. Mesmo, não vamos longe, presidente Zé Carlos, o Moarama já tem o rodoanel, Cascavel está fazendo o contorno, e eu creio que nós temos que, a nossa proposta e nosso apelo é para que se ouça a comunidade, porque no plano diretor de 2006, não estava previsto, no entorno do Marco das Três Fronteiras, um espaço que invadisse uma área turística, rasgando um cenário dos mais belos e mais emblemáticos. Vejam só, olhem para cima, esse escudo do nosso município, a importância que tem o Marco das Três Fronteiras na imagem da nossa nação. Em 1903, 11 anos antes da consolidação do nosso município, Marechal Rondon e Dionísio Cerqueira construíram esse monolito para assegurar a história da constituição das nossas fronteiras. Então, eu creio que a imagem do nosso país, eu não creio que o coronel Frasch, do DENIT, queira lesar uma imagem do Brasil, não creio que a Dilma, ou mesmo os nossos ministros de transporte, o nosso governador, o nosso prefeito, tenha, de forma intencional, lesar um dos mais belos e emblemáticos cenários que o Marco das Três Fronteiras, junto com as cataratas e a Itaipu, conforma um dos mais belos cenários do nosso planeta, que deve ser preservado. Então, eu já inicio, dizendo antes mesmo de apresentar, senhor presidente, que nós precisamos de obras que não resolvam apenas o problema de curto prazo. Nós precisamos de obras que resolvam o problema de longo prazo. A pergunta que abalou o Porto Meira nesse fim de semana foi: o Porto Meira quer só ver os caminhões passar? Tem alguém do Porto Meira aqui? Por favor, levante a mão. 2 pessoas. É isso que vocês querem para o Porto Meira? 3 pessoas. É isso que vocês pretendem para o Porto Meira? Só ver os caminhões passar? Então, essa pergunta realmente que tocou o coração e a mente de muitos dos moradores, que fizemos vários abaixo-assinados, todos assinaram que não foram convocados para discutir a mudança do plano diretor de 2006 em 2011. A gestão anterior, depois de uma audiência pública que nós tivemos aqui do DENIT, dizendo que ia fazer a ponte no Marco das Três Fronteiras, nós dissemos que não poderia, porque o plano diretor não previa. 3 meses depois, a gestão, coincidente com o período de férias do Legislativo, aparece com o plano diretor alterado. Mas, graças a Deus, nós temos uma Constituição, doutora Anice, que criou a reforma urbana, que obriga as consultas populares para o plano diretor da nossa cidade. Então, tem que ser um pacto da sociedade, não pode ser um ato político isolado de um prefeito ou de uma Câmara de Vereadores em trânsito. Eu acho, graças a Deus, o plano diretor, ele garante o desenvolvimento de longo prazo. Hoje nós vimos na capa do nosso jornal A Gazetinha, senhores vereadores, que Foz é oficializada como a cidade gêmea de fronteira. Mas Foz do Iguaçu, em 97, os presidentes da República assinaram uma resolução definindo essa região como um polo turístico do Mercosul, na resolução 4197 do Grupo Mercado Comum do Mercosul. E esse é o mapa que nós fizemos, eu creio que é o primeiro mapa que eu tenho conhecimento, que nós elaboramos no nosso escritório, do polo turístico trinacional. São 4 municípios do Paraguai: Hernandárias, Mingaguaçu, Cidade Leste e Porto Franco, e no lado argentino, o distrito de Porto Iguaçu, que compõe 4 municípios, e Foz do Iguaçu. Então, somos 9 municípios que integram. Cidades gêmeas aqui, eu acho que quando é sextuplo, 6 pessoas, acho que é nônuplo, então cidades gêmeas, aqui um nônuplo, se é que poderíamos chamar. E também incrível coincidência,
né? Deus de vez em quando faz umas brincadeirinhas no calendário, né? O editorial, senhores vereadores, de hoje, fala exatamente do marco das três fronteiras, e os vereadores tocaram de maneira contundente, por iniciativa do vereador Bobato, a questão do Espaço das Américas. Então, realmente, esperamos, quem sabe, ver nesse centenário, quem sabe Deus dê graça, e os nossos ministros de Meio Ambiente, de Turismo e Transportes venham assinar um tratado para a constituição de um parque turístico trinacional e uma regulamentação dessa resolução, né, criar um marco regulatório, senhores advogados, creio que o doutor Duso também é advogado, né? Eu acho que a gente precisa criar as regras, porque nós estamos no lado brasileiro, o samba do crioulo doido, no lado argentino, o tango el gaucho louco, e no Paraguai, la cachaca el índio louco. Nós precisamos um maestro, uma empresa, uma entidade de propósito específico, onde possa se estruturar um modelo que gere máxima mobilidade e máxima conectividade, senhora Anice. Nós já somos uma metrópole, na prática, e nós clamamos e pedimos que a Unasul e o Mercosul reconheça a região trinacional como uma metrópole internacional no Mercosul e na Unasul. Pode passar adiante, por favor. Esse é um território dos mais emblemáticos. Se fizer essa ponte a 300 metros do Marco da Fronteira, o que sobrou de Mata Atlântica, que a Unesco reconhece como patrimônio natural da humanidade, é um bioma em extinção, nós vamos repetir aqui o modelo de Jardim Jupira, Vila Portes, Cidade Leste, que não houve planejamento, não tem sustentação econômica, né? E é um modelo antigo. Nós precisamos criar algo que o mundo inteiro venha conhecer, essa experiência de povos que compartilham territórios, que compartilham suas maravilhas naturais e culturais. Adiante. Essa é a proposta do parque trinacional, que no lado brasileiro e argentino seria um parque urbano, e seria ligado com teleférico os três países. Essa parte azul aí seria os empreendimentos imobiliários, que daria sustentação ao modelo sustentação econômica. No lado paraguaio, nós teríamos um parque nacional, porque temos o Parque Nacional Brasileiro, temos o Parque Nacional Argentino, e precisamos o Paraguai também ter uma imagem internacional que preserva a Mata Atlântica, que preserva a maravilha que Deus nos deixou. Tem inclusive uma cataratas belíssima, que chama Cataratas do Mondaí, a menos de 8 quilômetros da fronteira, que um trenzinho, ou bicicletas, ou passeios a pé, ou skate, poderiam estar os jovens se deslocando até esse lugar maravilhoso, que foi descoberto, inclusive, por Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, da mesma maneira que foi descoberto as cataratas aqui. Então, adiante, pode passar adiante. Então, o que nós precisamos e propomos, que precisaria 2 dias de um seminário para nós estarmos discutindo, Darcy, né, fazendo pré-conferências na Vila C, no bairro Porto Meira, em Três Lagoas, e depois para fazer uma conferência única e conjugada com os irmãos argentinos e paraguaios, para uma concertação trinacional para o desenvolvimento sustentável. O que nós estamos propondo é ponte sim e parque sim. Nós queremos, senhor presidente, as nossas cidades, não apenas para os automóveis e os caminhões, nós queremos a nossa cidade também para as pessoas, né? O Parque Trinacional vai promover a segurança regional e... Senhor Nilson, conceder mais 2 minutos para a conclusão. Obrigado, senhor presidente. E o que nós estamos propondo é que se desloque apenas, então, somente 720 metros, para poder ter 150 hectares. Anteriormente, na solução com a ponte em outro lugar, era 200 hectares de terra preservada no lado brasileiro, agora seria 150. Esse traçado amarelo seria o traçado do DENIT. Nós estamos propondo que se desloque. Passa outra adiante, por favor. Esse seria o Parque Trinacional, envolvendo os 3 marcos de fronteira, Cataratas do Mondaí e Bertone. Pode passar adiante. Então, os teleféricos, a exemplo do Rio de Janeiro, Camboriú, os grandes centros de turismo mundial têm esse equipamento para acessibilidade, para lugares de difícil acesso, né? Pode passar adiante. Então, aí tem o infográfico mostrando todo o grande esforço que faz a Argentina e o Brasil para trazer grande público nas cataratas. Estaria visitando o lado paraguaio,
né? Aqui estaria a solução do anel logístico para gerar máxima mobilidade e máxima conectividade com os portais de acesso, controle na saída, né? Que é uma reivindicação já antiga, que inclusive está regulamentado no AIAD, uma estação aduaneira do interior, já está regulamentado no Mercosul. Adiante. O mais grave, senhores, o que vão fazer as mais de 80 mil famílias que dependem desse comércio, que está minguando, que a partir de 2019 vai nivelar as tarifas no Mercosul e vai se perder a competitividade. Turistas que vêm hoje 5, 6 vezes no ano, né, não vão vir mais. Os hotéis que estão crescendo aqui, o número de hotéis e pousadas, mais de 230 pousadas se construiu nesse último ano e meio. Depois da Copa, senhor presidente, o que vai fazer esse... Aqui mostra o plano diretor, senhor presidente. O plano diretor 2007. Senhor Nilson, eu vou pedir a gentileza do senhor, a colaboração. Eu já lhe dei 2 minutos, vou lhe dar mais 1 minuto. Pelo regimento impedido, nós temos mais uma sessão extraordinária e já é quase 13 horas. Só pedindo a compreensão de Vossa Senhoria. Obrigado, me perdoe, senhor presidente, mas é a síntese. Aqui o plano diretor 2006, que a lei foi estatuída em 2007, o marco das 3 fronteiras, no lado esquerdo, não tinha nenhuma via de acesso para caminhões, era uma zona de turismo, uso exclusivo para atividade turística. Em 2011, sem as devidas consultas populares, depois da audiência pública que nós denunciamos aqui, que o DENIT fez, apareceu a aprovação de rasgando, invadindo a via para caminhões, a área turística. Adiante. Aquecimento em São Paulo, grande metrópole, a parte vermelha é onde tem muita construção, e a parte verde é a parte dos parques, e a parte azul é mais fria, que então, onde tem muita construção, constrói-se ilhas de calor, e nós queremos criar... Adiante, pode passar. Pode passar mais rápido. Obrigado, senhor Nilson. Essa casa lhe agradece, e pela sua compreensão. O senhor já teve a oportunidade de estar usando várias vezes essa tribuna. Esperamos, se tiver mais algum assunto pendente, se inscreva. No próximo mês, o senhor terá mais 15 minutos. A gente agradece.